A paz de Deus a todos os ouvintes, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A chamada do vídeo foi: estudar a Bíblia, ela me aproxima ou me afasta de Deus? Por que eu trouxe esse conteúdo, esse vídeo, para nós meditar um pouquinho? Porque o que acontece é que tem uma certa parcela de cristãos que eles pregam e enfatizam a dizer que muitos que estudam a Bíblia acabam se afastando de Deus, se distanciando de Deus, perdendo a espiritualidade. Muitos falam isso. E outros dizem que estudar a Bíblia me aproxima de Deus. E segundo as Escrituras, porque a gente vai ver isso em várias passagens, examinar, estudar a Bíblia, ela vai me aproximar de Deus. É claro que ela vai me aproximar de Deus. Veja bem, em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, ó: o meu povo pereceu por falta de conhecimento e por rejeitar o conhecimento. Lá no livro de Evangelho de João, está escrito assim, no capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna e porque ela testifica de mim. De quem que o texto está falando? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo também falou em outra passagem, que eu não me recordo agora onde está escrito, mas ele falou o seguinte: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em 1 de Salmos também está escrito assim, todo mundo conhece nessa passagem: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então veja bem, estudar a Bíblia, ela vai me aproximar de Deus. Claro que vai. Agora, o que acontece? Tem um jargão que se prega muito, que é o seguinte: a letra mata e o espírito vivifica. Onde que está escrito isso? Isso está escrito no livro da carta de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Está escrito assim, ó: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letras, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí muitos pegam esse versículo fora do contexto e acabam pregando e dizendo que ler as Escrituras vai me acabar afastando de Deus, matando, vamos dizer assim, matando a minha alma, a minha espiritualidade. Sendo que não é verdade. O que o texto aqui está querendo dizer, o que Paulo estava querendo dizer aqui, é que a letra da lei matava. Vocês querem ver um exemplo que matava? Quando aquela mulher lá no Novo Testamento foi pega em ato de adultério, que os fariseus e escribas trouxeram ela até Jesus e falaram assim: ó mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério e segundo a lei nós tem que apedrejar ela. O que tu dizes? Aí Jesus Cristo falou para eles: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem pecado aí pode mandar a primeira pedra. Saiu de um por um, a começar dos mais velhos, não ficou ninguém, só o Senhor Jesus. Então veja bem, o que Paulo estava querendo dizer aqui é que a lei de Moisés matava e não a letra das Escrituras. Em uma carta que Paulo mandou a Timóteo, Paulo exorta a Timóteo o seguinte: Timóteo, persiste em ler e ensinar as sagradas letras até que eu vá. Paulo está admoestando Timóteo a ler as Escrituras, a examinar as Escrituras e ensinar. Então, ler as Escrituras vai me fazer um bem muito grande, porque eu vou conhecer quem é o meu mestre, eu vou conhecer quem é aquele que redimiu a minha alma, aquele que trouxe salvação para mim, que é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, ela vai me ensinar isso, ela vai me aproximar de Deus. Agora também acontece uma coisa também, o seguinte: tem pessoas, tem irmãos que eles têm um ego dentro dele, que ele quer alimentar esse ego. Então o que ele faz? Ele começa a estudar a Bíblia não com o intuito de ser edificado, de ser corrigido, de ser ensinado, de ser instruído por ela, mas no intuito de aprender para pregar bonito, muitas das vezes para ser aplaudido, para que o seu ego seja amassageado,
seja alimentado, ele quer ser chamado homem de Deus por ter um certo conhecimento. Então, quando eu passo a estudar a Bíblia nesse intuito, eu não obtenho êxito, porque o meu intuito é mau. Eu quero estudar para mim ser reconhecido, para mim ser aplaudido, sendo que toda honra e toda glória a Deus pertence. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho que ser humilde, mais eu tenho que ser cheio de amor, mais eu tenho que perdoar, ser cheio de compaixão, ajudar, me doar ao próximo. A ideia é essa. A ideia de examinar as Escrituras, a Bíblia é essa, é eu conhecer tanto a Jesus que eu ter Ele como meu modelo e seguir as pisadas dele. Essa é a ideia. Então, novamente, estudar a Bíblia não mata ninguém, estudar a Bíblia não distancia ninguém de Deus, estudar a Bíblia não tira o Espírito Santo de ninguém, desde que o seu intuito seja para a honra e glória de Deus, seja para a edificação da sua alma e daqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe a cada um de vocês.